Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E dando continuidade à nossa série de reflexões sobre os ais de Deus para a terra, estaremos compartilhando a nossa terceira reflexão, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 18, que diz assim o texto: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado como tirantes de carro. Meus irmãos, nesse nosso texto, o profeta Isaías ele denuncia os pecados de Judá, revelando como o povo, mesmo ciente da sua maldade, se apegava ao pecado com arrogância e zombaria. Em vez de se afastarem do mal, puxavam a iniquidade para cada vez mais perto, como quem puxa uma carroça. E ainda o faziam com a vaidade essa que como se fosse um troféu para si. Isso tudo era como uma geração cega espiritualmente, endurecida pelo orgulho e pelo desprezo à santidade de Deus. E desse nosso texto, podemos extrair 3 simples lições, mas preciosas para a nossa vida. E a primeira lição é que o pecado, quando desejado, prende e escraviza. A imagem das cordas, ela revela que o pecado, meus irmãos, não é apenas praticado, mas arrastado com prazer. Jesus ele nos diz em João 8, verso 34, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A pergunta que nos fazemos aqui é: a quem temos tanto servido e com prazer? Se à justiça de Deus ou ao pecado do mundo? Meus amados, o prazer momentâneo do erro, ele se torna uma prisão invisível que vai nos arrastando cada vez mais para longe de Deus. As nossas condutas e atitudes, elas revelam de quem temos estado mais próximo. E a pergunta que nos fazemos é: a quem temos nos aproximado mais? E a segunda lição é que a vaidade espiritual impede o arrependimento. O texto ele mostra pessoas que se orgulhavam de fazer o mal, pessoas que se orgulhavam em praticar o mal, zombando da justiça divina. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, ele adverte que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. E essa vaidade faz com que o coração endureça e seja resistente à voz do Espírito. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8 nos diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação do deserto. Meus irmãos, que os nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo e que o nosso coração não esteja endurecido. E a terceira lição é que Deus adverte antes de julgar. O ai, ele é um alerta, ele é um grito divino de dor e de aviso. Ele é a misericórdia de Deus tentando acordar o homem antes que venha o juízo do Senhor. Ele deseja arrependimento de vida e não destruição. Lucas capítulo 15, verso 7 diz o seguinte: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus irmãos, estamos em tempos em que o pecado ele é exibido com orgulho nas redes sociais. O pecado ele é exibido na cultura, nos discursos públicos. Muitos arrastam para si a iniquidade com a corda da vaidade, chamando o errado de certo e o profano de normal. A geração atual, ela não só peca, ela promove o pecado como estilo de vida. O ai de Isaías, o ai que Isaías profere, ele ecoa hoje como nunca antes, e é hora de acordarmos e cortar todas essas tipos de cordas do pecado, antes
que elas nos arrastem à perdição. Meus amigos, hoje é o dia de soltar essas cordas e arrependermos. Não nos olhemos mais para os erros, nem desafiemos a paciência de Deus. Ele, o nosso Deus, ele está pronto a perdoar. O nosso Deus, ele está pronto a restaurar e a libertar todos que assim desejarem. A cruz é um lugar onde nossas cordas de vaidade são quebradas pelo amor e pelo sangue de Jesus Cristo. Que nós voltemos hoje para Ele, reconhecendo a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Diga um sim a Jesus, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. E quero te convidar também a inscrever nesse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395. Curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. Abençoe a mais pessoas. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.